endometriose e infertilidade. Estigma ou sentença? Hoje eu e você vamos conversar sobre esse tema com o Dr. Rodrigo Rocha. Ele é médico ginecologista com pós-doc em ultrassom e laparoscopia, realizado na Austrália. O Dr. Rodrigo é especialista em endometriose, mioma, adenomiose, cistos, e ele tem como missão ajudar mulheres a recuperarem a vida tranquila e aliviarem as suas dores. Sejam muito bem-vindas. Meu nome é Larissa Cruvinel, eu sou autora desse livro roxinho aqui, A Serenidade da Renúncia, uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. Meu livro está disponível na Amazon e aqui no meu perfil a gente bate papo e reflete sobre a decisão mais importante das nossas vidas, ter ou não filhos, e como viver serenamente com essa decisão. Porque, sendo ou não, todas nós teremos que renunciar a muitas coisas, não é verdade? Então, esse bate-papo, ele é um esquenta para o programa Pérola. Quem está acompanhando aí os últimos dias sabe que na semana que vem, dia 18, na segunda-feira, inicia um programa que é uma mentoria multidisciplinar para mulheres sem filhos, e o Dr. Rodrigo é um dos especialistas convidados que faz parte do módulo 2 desse programa. A gente vai falar rapidinho sobre ele no final. O objetivo hoje é trazer informações valiosas para vocês. Eu vi que o Dr. Rodrigo já entrou, então vamos começar. Sejam muito bem-vindas. E fiquem à vontade para... Natália, Fabi, Isa, sejam todas muito bem-vindas. Olá! Olá, Larissa, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo e contigo? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Coisa boa. Olha, eu quero começar com o básico, porque eu sei que tem muito mito e muita coisa que o pessoal acha que é endometriose, não é. Então eu queria te perguntar, o que é endometriose? Certo, assim, antes de tudo, boa noite a todos, e assim, eu acho que essa sua iniciativa, né, de promover essa discussão um pouco mais ampla, né, a respeito da vida das pessoas com esse tipo de problema é muito interessante, né, isso é algo que tem um valor enorme, e quanto mais a gente consegue divulgar informação de qualidade, né, para que as pessoas possam tomar boas decisões na vida, que elas possam se sentir confiantes, né, com qualquer que seja o caminho que elas tomem, né, e possam não se arrepender com o tempo, né, possam estar maduros o suficiente para tomar boas decisões, né. Em relação à endometriose, a gente vai encontrar aí na literatura algumas certas divergências, tá, mas o entendimento mais atual é de que endometriose, no final das contas, é um tipo de tecido. Como, em comparação, né, se a gente fizesse uma comparação aí com músculo, com gordura, com osso, né, endometriose é um tecido. Só que esse tecido é um tecido patológico, é um tecido que não tem nenhuma função útil no corpo da pessoa, né? E, muito provavelmente, talvez a teoria que melhor explique, né, essa circunstância, seja que esse tecido seja formado ainda na época do embrião. Então, enquanto a mulher está sendo formada lá, né, na barriga da mãe dela, os tecidos que estão se formando ali na pessoa, dos vários sistemas, né, também vão acabar formando essas células aí da endometriose, que por uma questão genética, né, tanto da questão própria da pessoa, quanto da falta, né, do reconhecimento dessa célula como uma célula anormal, ela não é reabsorvida, ela não é retirada ali daquelas regiões. Então, ela acaba se localizando, né, em algumas regiões específicas, e como ela tem uma proximidade genética muito grande com o próprio genital feminino, ali ela fica no entorno ali do genital feminino, no entorno do útero, né? Geralmente, né, nas dobras ali do peritônio, que é a camada que reveste os órgãos pela parte interna do abdômen,
e aí ele fica nessas regiões intermediárias ali, entre o intestino e o útero, entre o intestino e a bexiga, nos ligamentos atrás do útero, dentro dos ovários, e algumas outras regiões, e a depender de como que esse tecido se espalhou, ele pode até ficar em outros lugares mais estranhos, assim, né? No músculo do diafragma, aqui nesse músculo da respiração, e às vezes outros lugares, né? Que são muito mais raros, muito menos comuns. E como ele é um tecido, né, que não tem uma função biológica muito útil, mas tem um monte de receptores de hormônio, ele não dá nenhum tipo de sintoma enquanto a mulher ainda é criança, né? Então, durante a infância, não apresenta nenhum problema. Agora, quando a mulher começa a entrar na puberdade, começa a produzir os hormônios, né, especificamente o estrogênio, essas células têm muito receptor de estrogênio. E aí, o estrogênio faz com que ela comece a entrar em atividade. Só que essa atividade da célula da endometriose, ela é uma atividade patológica, ela não tem uma função muito bem estabelecida e produz um monte de substâncias inflamatórias e um monte de citocinas, né, de pequenas moléculas que vão ativar principalmente as células dos fibroblastos e dos miofibroblastos. Elas vão começar a se diferenciar e essas células, elas produzem outras substâncias que vão aumentar muito os processos cicatriciais ali naquela região. Tá. Então, você acaba formando um monte de tecido cicatricial aonde não existe, teoricamente, uma lesão, né? Onde não existe. Pessoal, nossa live caiu, então a gente vai retomar a parte 2, dando continuidade na primeira pergunta, que foi: o que é endometriose? Vou convidar novamente o Dr. Rodrigo, desculpem aí por esse problema. Para a gente falar, muitas dúvidas para serem esclarecidas. Voltou. Voltamos. Tem alguma instabilidade. Mas então, retomando, eu salvei a parte 1, então a gente não perdeu o primeiro início, o início, né? E aí, então, para a gente entender, tinha algumas pessoas que tinham comentado aqui, que elas têm nas trompas, uma também tinha comentado que tinha, mas não tem mais. Então, eu queria que você continuasse explicando para a gente, assim, em que momento que esse tecido cicatrizante, ele começa a gerar dor, desconforto, o que acontece e por que a mulher vai ter que começar, então, a procurar um tratamento? Então, assim, justamente essa distribuição da onde fica a endometriose ali na pelve, geralmente, né, é variável entre as mulheres, apesar de que segue um certo padrão, né? Mas todas as combinações ali são possíveis. Você pode ter mais doença de um lado do que de outro, você pode ter doença, né, que afeta mais os ligamentos do útero e, inclusive, pode, né, ter doença que afeta o intestino, a bexiga, os ureteres, né, que são os canudinhos que descem ali do rim para a bexiga, e, inclusive, as tubas, né. O que a gente deve avisar aí, né, para as pessoas, de uma maneira geral, é que da maneira como a situação da endometriose está acontecendo hoje em dia, o conhecimento está mudando bastante e pode ser, né, que as pessoas estejam sendo informadas, né, de maneira assim um tanto quanto heterogênea, meio diferente, né, e às vezes os conceitos que são passados para as pessoas, mesmo em consultórios médicos, assim, pode não estar mais alinhado, né, com o que a gente está descobrindo de maneira mais recente. Então, as pessoas podem inclusive, né, depois mandar perguntas para a gente sobre isso, porque elas vão acabar percebendo que alguns dos conceitos que elas tinham, talvez, né, antigamente, não seja o que a gente está descobrindo de mais atual, né, em relação à própria endometriose, entendeu? E foi uma das perguntas aí que você fez, né, por exemplo, a pessoa tinha endometriose e agora não tem mais. Sim. Então, isso é uma coisa que virtualmente não acontece, né, porque esse tecido cicatricial aí da endometriose, né, a própria endometriose e as cicatrizes que ela gera, não existe nenhum medicamento, tratamento ou qualquer coisa que se possa fazer para que ele desapareça, né, a não ser com a cirurgia.
né? Ah, Então, a cirurgia, teoricamente, é o único tipo de tratamento que tem essa capacidade de remover o tecido de endometriose que estava ali na região. E, mesmo a cirurgia, né, pode, eventualmente, não retirar toda, né, a endometriose que a pessoa tem, porque se você tiver um acometimento de órgãos muito nobres, né, onde uhum. você não tem a capacidade para remover, como os nervos, por exemplo, né, então você acaba, às vezes, tendo que deixar um pouco de endometriose na pelve da pessoa, porque, de outra forma, você causaria mais dano do que benefício, né? Entendo. E, e dessa questão dos nervos, né, a gente acredita que tenha uma certa predileção, vamos dizer assim, desse tecido da endometriose justamente pelos nervos da pelve. Então, eles geralmente acompanham, né, o trajeto dos nervos da pelve, e é por isso que uma grande maioria das mulheres com endometriose acaba tendo a dor, né, pélvica como o sintoma principal. Perfeito. Tem uma pergunta da Jéssica com relação a fazer cirurgia mesmo não tendo endometriose profunda. Então, eu queria que o senhor contasse assim, em que momento que no acompanhamento com o profissional de saúde é identificado se é profundo ou não, os próximos passos, né? Como que é essa jornada de tratamento? Então, assim, hoje em dia, né, a gente recomenda que a identificação da endometriose e da distribuição da anatomia, né, e da endometriose seja feita via ultrassom, tá? É o método mais eficiente, mais sensível, com menos custos e menos problemas. Qual que é a questão? Ah, os profissionais, para fazerem esse tipo de exame, têm que ser muito bem treinados. Isso demora bastante, você tem que ter bastante experiência. Então, esse aqui é a dificuldade, né, da gente conseguir dar acesso, né, para mais pessoas. Uhum. Então, isso é muito irregular. Então, as mulheres, né, que estão nos vendo, elas vão, com certeza, se identificar com isso, né, de exames que já fizeram que não viu nada, né, e elas têm, de fato, endometriose, de exames que talvez tenham exagerado na endometriose que elas eventualmente têm, né? A pessoa naquela busca de querer ver a endometriose acaba, né, vendo a endometriose mais ainda do que ela teria, né? Então, infelizmente, né, a gente tem essa irregularidade, mas o correto, né, e a gente está batalhando isso constantemente nessa questão da educação mesmo, né? Eu estou envolvido em uma série de instituições aí, né, que promovem isso, e a gente está tentando ensinar o máximo possível de pessoas, de colegas aí nesse tipo de alternativa. A outra alternativa, em termos de diagnóstico, é a ressonância magnética, que também é um bom exame. Tá. Só que a ressonância magnética, ela também precisa ser feita assim, com muito cuidado, né? E com alguns protocolos específicos para ressonância magnética de endometriose. Então, o serviço que faz o exame tem que estar habituado a fazer isso. E a pessoa que analisa o exame tem que estar muito habituado, porque é difícil. E a ressonância pode perder as endometrioses menores, entendeu? Então, às vezes, a pessoa tem endometriose e a ressonância pode não ver, né? Então, tem algumas questões nesse sentido. Mas, uma vez que a gente consegue enxergar a endometriose da pessoa, aí sim, a gente vai classificar essa endometriose de acordo com a sua distribuição, né? Tem muita discussão sobre isso, né? Porque essa questão de profundo ou não, viu, galera? Isso foi uma coisa... É, foi uma coisa assim, isso aqui foi criada meio arbitrariamente, Tá. entendeu? Então, no passado, né, ali pela década de 20, eles definiram, os patologistas, né, os médicos do laboratório, falaram, ó, acima de 5 milímetros é endometriose profunda, entendeu? Então, mas, assim, porque eles quiseram, né? Então, não tinha um motivo. Tá. Só que esse nome pegou, né? Esse nome pegou e tá bem difícil da gente modificar. Então, talvez, né, seja mais interessante a gente começar a falar em termos de volume, né? Se a pessoa tem um baixo volume de endometriose ou alto volume de endometriose. Ou como a World Endometriosis Society agora eles promovem, né, de falar endometriose peritoneal, que seria a antiga endometriose superficial, para diferenciar da profunda, né, onde ela tem um envolvimento maior dos órgãos, né, porque
Se a endometriose é só no revestimento que fica, né, de dentro do abdômen, muito pequenininha, de poucos milímetros, né, essa é uma endometriose que responde mal à cirurgia, que era aquilo que você estava perguntando, né, ou seja, que hora que tem que operar, né? Esse tipo de endometriose que é bem pouquinha, pode não responder muito bem à cirurgia. Muita gente fazia no passado, e eu, inclusive, né? Fiz muita cirurgia para endometriose superficial, né? Porque na época a gente acreditava que poderia ajudar. Só que a evolução aí da experiência, né, mostrou que muitas dessas mulheres acabam tendo recidiva da dor, né? E os melhores resultados da cirurgia para o controle da dor são dessas situações de endometriose de mais volume, né? Onde você, de fato, tem um nódulo no intestino, onde tem um nódulo na bexiga, onde tem nódulos, né, nos ligamentos atrás do útero. Tá. Né? Então, essas mulheres se beneficiam mais da cirurgia. Só que a cirurgia, ela é um passo dentro de um universo bastante complexo, né, de tratamentos que as pessoas vão precisar, porque envolve muitos sistemas diferentes, em vários níveis diferentes. E a cirurgia sozinha, na maioria das vezes, não é capaz de tratar do paciente completamente, né? De tirar a dor do paciente completamente e nem para sempre, né? Como uma cura, por exemplo. Então, a cirurgia é um passo dentro dessa jornada, né? Como você estava comentando, que a gente vai seguindo, né? Com o paciente ao longo do tempo e esse comprometimento, né, da pessoa com essa jornada é fundamental, porque infelizmente, né, é uma doença que dá trabalho, né, é uma doença crônica que dá bastante trabalho, precisa de muita disciplina, né, para você acompanhar isso ao longo do tempo. Sim. Então, eu achei bastante interessante, porque assim, eu não tenho endometriose, mas eu entrei em contato muito com essa doença, porque algumas seguidoras, né, algumas mulheres que participam da nossa comunidade aqui, elas trazem uma questão da infertilidade ligada à endometriose. Sim. Então, eu tô entendendo que a mulher, ela tem uma dor e ela passa a investigar essa dor, que pode ser no abdômen, pode ser em vários lugares do corpo. E aí, a partir da análise do médico, é que vai direcionando os exames para identificar se é algo pontual que vai ter cura, vai resolver, ou se é a endometriose que vai ter toda uma jornada aí de conviver com a dor, de amenizar essa dor, mas não de uma cura, né? E aí, Eu acho assim, só te entendi bem? interrompendo, Pode desculpa, me Larissa, corrigir. mas assim, só desculpa te interromper, mas assim, a gente não acredita hoje que a pessoa tem que conviver com a dor, Tá, não, tá? A gente imagina que ela precisa tratar da dor. perfeito. E é possível de tratar da dor, entendeu? Então, a gente tem que minimizar a dor. Dor, em nenhuma circunstância, é normal. Ela pode ser esperada, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira, né? Se você tomar uma martelada no dedo, né? É esperado que vai ter dor, mas não é normal, né? Você tomou uma martelada no dedo, né? Sim, Entendeu? bom, Então não é algo normal, né? É esperado porque é a resposta do organismo, mas é por isso, né, que ter dor não é normal. Então a mulher que tem uma situação de dor, né, menstrual, ela tem dor para ter relação, tem dor para evacuar, tem dor para urinar, né? Tem alteração de função da bexiga, do intestino, essas coisas não são normais, né? Então, isso precisa ser investigado, né? Mas só que essa situação da endometriose é tão complexa que não necessariamente esses eventos vão levar à infertilidade. Então, é meio que ao contrário, assim, né? Quando existe infertilidade ou dificuldade para engravidar, né, a chance de ter endometriose aumenta um pouco. Mas o fato de ter endometriose não te torna infértil automaticamente, né? perfeito. Então, se a gente olhar na conta, né, a gente imagina que seja mais do que isso, porque uma porção grande de mulheres tem endometriose e não tem sintoma nenhum. Não tem dor, não é infértil. Então, essas a gente praticamente nunca vai saber, né? Porque não vai investigar. Sim. Então, essas mulheres não aparecem na estatística, entendeu? Então, a gente imagina que, no mínimo, né, em torno de 75% das mulheres com endometriose vão engravidar espontaneamente, sem precisar de tratamento. Então, ou seja, a maioria das mulheres com endometriose vai engravidar, né? E alguns tipos de endometriose mais específicas, né, que são as endometrioses de maior volume, ou que afetam os ovários principalmente, né, e as tubas,
elas têm mais potencial para causar dificuldade para engravidar do que as outras. Sim. Então, se a paciente tiver uma dor, por exemplo, por causa de um nódulo no ligamento atrás do útero, ela vai ter dor, mas dificilmente ela vai ser infértil. E eu acho que pegando o gancho da conversa prévia que nós tivemos, né, de Uhum. alinhamento, o que que muitas vezes também impacta a não ter filhos ou não conseguir engravidar, mas que não está ligado à infertilidade. Que é o seguinte, se a pessoa tem dor, isso afeta o humor, isso Uhum. afeta a relação, Uhum. isso afeta, inclusive, a interação sexual, né? Uhum. Sim. Então, a gente estava conversando previamente do quanto que é importante a participação dos cônjuges no entendimento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que você vê no consultório, se é uma jornada meio solitária, ou se tem parceiros que compreendem, se o homem pode ajudar de alguma forma. Vamos falar um pouquinho disso. Assim, isso afeta demais, né? Porque, assim, de novo, né? Não é normal você ter dor na relação sexual, entendeu? E se você tiver, né? Que disposição você vai ter, né? Para ter relação, né? Zero. Assim, Ah, zero, zero, né? Então, e isso vai criando um certo arco, né? Onde você associa a tua atividade sexual com dor, né? Ao invés de você associar com um momento de intimidade com o seu parceiro, né? Você associa isso com dor e naturalmente isso vai afastar o casal, né? Não, sem dúvida. não tem como, né? E no dia a dia isso depende um pouco, né? Infelizmente ainda uma parcela muito grande das mulheres vai ter dificuldades em relação a isso, né? Porque o entendimento em relação a essa questão sexual ele ainda é muito complicado, né? No dia a Sim. dia. E por outras razões, por razões culturais mesmo, né? Até a própria disposição, né, para ter relação da mulher que naturalmente é menor do que o homem na Uhum, média, né? uhum. Então, assim, os homens geralmente têm um drive, né? Tem uma questão de desejo sexual mais aumentado do que as mulheres em média, né? E aí, se você tiver uma situação dessa, né, dessa mulher com endometriose com dor, isso vai ficar ainda Pode ser um agravante, né? mais distante, né? Sim. Mas eu tenho, assim, a boa notícia, talvez, né, é que eu tenho visto cada vez mais parceiros entendendo essa questão, né? Ele vê, né, que a mulher dele tem esse problema, ele começa a buscar essas informações, né, na internet e tudo mais, e ele fala assim, olha, eu acho que minha mulher tem endometriose, não é possível que ela tenha dor toda vez que tem a relação, e aí eles vão, né, e acompanham, né, e fazem parte da jornada, e vão, né, acompanham com as cirurgias, e assim, felizmente também, né, a gente tem visto um número crescente de parceiros embarcando na jornada de ter filhos também, né? Que é muito difícil para algumas pessoas que têm uma endometriose mais Uhum. grave, né? Então, se essa mulher, por exemplo, né, acaba infelizmente perdendo as tubas, né? Ou perdendo muito tecido ovariano por causa da endometriose, às vezes a gente tem uma infertilidade meio grave, meio difícil de tratar, né? E uma parte considerável dos homens aí já tem modificado um pouco essa visão, né? Talvez a minha amostra, né, seja um pouco enviesada nesse sentido, porque a gente pega os casais que querem engravidar, né? Então esses Sim. parceiros estão dispostos, né? Talvez fora no dia a dia, né? Exista uma série muito grande de pessoas que nem chegam até nós, né? Uhum. E os homens ainda não estão entendendo muito isso. Mas assim, uma vez que se perceba, né, dentro do casal que de fato aquela mulher ela não tá criando aquela dor, ela não está inventando aquela dor para não ter relação, Sim. né? Ela tem a dor, né? Uma vez que esse mito, né, se quebra, aí automaticamente, né, o que é engraçado isso, porque é interesse do próprio parceiro, né? Ele fala assim, não, eu quero que minha mulher melhore, né? Eu quero que a minha própria vida sexual melhore, né? Então, aí eles acabam embarcando, e eu tenho visto cada vez mais isso acontecer, né? Bacana, bacana. Meu Deus queira que isso comece a virar mais a regra do que a exceção. Dúvidas. Por isso é tão importante esses momentos, né? Para a gente É. esclarecer. Eu vi que tem alguns homens, inclusive, participando aqui. Tem duas perguntas que eu não quero perder, acho importante a gente falar sobre elas. A Carlândia perguntou sobre a importância da atividade física no tratamento da endometriose. Tem alguma relação?
Tem. A gente tem uns estudos interessantes em relação a isso, né? Quando a gente pensa em endometriose, né? Então lembra de onde que vem a doença, né? A doença ela é congênita, é um tecido que já nasceu com a pessoa, responde ao hormônio. O exercício não vai fazer a endometriose de ninguém desaparecer, né? Então não faz sentido, tá? Agora, quando a gente está pensando em dor, aí não, aí é diferente. Então, todas as pessoas que têm algum tipo de dor crônica, você pode pegar outros exemplos aí, né? Fibromialgia, doenças reumatológicas, né? Artrites, né? E assim por diante, né? Lesões traumáticas ou qualquer que seja a razão, ela pode ter uma dor crônica. E a atividade física vai fazer com que a pessoa acabe desenvolvendo um certo limite diferente para a dor, ela tolera mais a dor. Entendi. Os próprios opioides naturais, aí, né, algumas substâncias que a gente produz durante o exercício vão diminuir um pouco, né, a nossa percepção emocional da dor, Uhum, né? uhum. Então, a atividade física tem um papel muito importante dentro desse contexto geral, né? Para a pessoa conseguir controlar a dor dela de forma mais duradoura, né? Que dure por mais tempo durante a vida Uhum. dela. Só que tem que lembrar que quem tem endometriose, na uma boa parte das vezes, né? Elas acabam desenvolvendo um problema meio paralelo que chama disfunção de assoalho pélvico, tá? O que que... Que na verdade é que nada mais é do que um desbalanço entre a resposta muscular e dos ligamentos da pelve. Então, você começa a ter disparos, né, dos nervos fora do tempo. Então, você começa a ter contrações fora do tempo dos músculos da pelve, o que vai causar encurtamento de ligamentos, vai causar um certo desbalanço osteomuscular da pelve da pessoa. Então, vamos dizer assim, seria a mesma coisa que você ter um joelho doente, né? Tá. Um joelho com um problema. Aí você começa a mancar por causa do joelho. Aí daqui a pouco está doendo seu quadril, que daqui a pouco vai doer sua coluna. E você começa a ter todo esse tipo de alteração. E, por causa disso, algumas pessoas podem ser pouco tolerantes ao exercício. Então, a mulher que tem uma alteração desse tipo mais grave, na verdade, ela precisa inverter um pouco a questão da atividade física. Ela precisa fazer uma recuperação da pelve dela, geralmente com fisioterapia pélvica, e existem técnicas específicas para disfunção de assoalho pélvico causado por esses problemas, Aham. que pode ser de endometriose, pode ser de câncer, pode ser é, de alterações que acontecem por causa dos partos, né, de alteração do posicionamento da bexiga e do intestino, né? Então tudo isso pode causar esses problemas. E a fisioterapia tem um papel fundamental nessa história de recuperar a pelve da pessoa para daí sim ela conseguir fazer um exercício, porque tem muitas mulheres que têm uma certa piora do sintoma, né? E Sim. tem alguns estudos interessantes, né, que se a mulher fizer exercício, por exemplo, esses exercícios do tipo CrossFit ou musculação, né, em que ela se deita e começa a levantar peso, né, ou aquelas máquinas na academia que são comuns, Leg né, press. de empurrar com a Sim. perna ou com os braços, né, ela vai ter dor e ela vai piorar da dor. E aí ela vai ficar super frustrada, né, porque ela vai estar tentando fazer exercício, né, para tentar melhorar e ela vai piorar, né. Não é o Então a atividade exercício é o problema, é aquele tipo de exercício. isso, Por isso é tão importante. exatamente. Então, a recomendação atual, né, de que as mulheres precisam fazer uma certa atividade física, mas que na suspeita de ter endometriose, que elas possam começar com atividades de mais baixo impacto, né, caminhadas mais leves, recuperar a pelve com fisioterapia, e aí sim, gradativamente, ela vai progredindo na atividade física e no esporte que ela quer fazer, e esses esportes, né, de mais alto desempenho, né, vão ter um papel importante no controle da dor. É Sim, bom, faz muito bem a longo prazo, né, pensando a médio e longo prazo. sim. Retomando um pouquinho a questão da infertilidade, teve uma Uhum. pergunta da Sara, é, deixa eu só retomar aqui que ficou para cima, Uhum. com relação a e quando é adenomiose Uhum. dificulta a implantação. Essa é uma pergunta um pouco mais específica, né? Só que eu acho ela interessante porque, assim, a adenomiose, né? E a gente estava discutindo do que não é endometriose, né? A adenomiose não Não é é? endometriose.
né? Então, a adenomiose é um outro tipo de tecido. Então, do mesmo jeito que tem, né, a gordura, o músculo e a endometriose, tem a adenomiose, Ok. que, na verdade, é uma alteração do músculo do útero, tá? E essa alteração do músculo do útero é também, né, uma mistura de algumas células aí que parecem glândulas, né, junto com esses fibroblastos aí e junto com musculatura de útero, músculo Tá. liso do útero. Então ele vira uma mistura disso tudo. Isso é ainda mais comum do que a própria endometriose, então a adenomiose é ainda mais frequente, porque é um processo que acontece por causa também do envelhecimento, então o avançar da idade faz com que a adenomiose fique mais evidente e aumente, né, a quantidade de células. Aumenta muito mais as células do que a endometriose, por exemplo. Né? A endometriose tem uma capacidade de multiplicação das células muito baixa, muito pequena. Já na adenomiose, não. Ela tem uma capacidade um pouco maior de crescer. Então, essas mulheres, às vezes, percebem, né, um aumento progressivo da adenomiose ao longo dos anos. E, por incrível que pareça, a adenomiose piora com as gestações. Então, quanto mais filhos a mulher tiver, maior a chance que ela tem de ter adenomiose. Então, essa questão, né, que foi perguntada aí de quando a adenomiose atrapalha a implantação do embrião, né, foi a pergunta provavelmente, mas assim, essa é uma pergunta bem difícil de responder, ninguém sabe, Tá. tá? É provável que a adenomiose não interfira muito na implantação do embrião. Por que que a gente fala isso, né? Porque mulheres que aceitam doação de embrião, né? Então, mulheres que vão gestar um embrião doado, que geneticamente não é dela. Então, o que a gente faz é eliminar o fator idade da história, né? Então, vai ser o embrião de um casal jovem, Nossa. que está geneticamente melhor, né? Então, é um embrião doado. Se você comparar os grupos, mulheres com adenomiose e mulheres sem adenomiose, as taxas de implantação são estatisticamente iguais, Ok. pareado por idade, né? Tá. Quanto mais idade a mulher tiver, menos chance de engravidar ela tem, independente disso, entendeu? Uhum. Então, talvez o fator idade seja muito mais importante do que a adenomiose em si, Entendido. entendeu? Então, esse conceito de que a adenomiose causa falha de implantação é uma coisa ainda que a gente está estudando. Provavelmente não. Provavelmente não. Bacana. Olha, o tempo passou voando e a gente ainda teve aquele probleminha técnico no início. Tem algumas perguntas que, infelizmente, vão ficar sem resposta para não ultrapassar o meu combinado com o doutor. Mas eu queria convidar vocês a continuarem acompanhando os nossos conteúdos. Outras lives poderão acontecer, então comenta aí se vocês querem que a gente trate de algum tema específico, né? Como foi perguntado aqui, se desenvolve para um câncer, se tem um tratamento hormonal específico, então a gente pode voltar a falar sobre esse Essa, tema. essa do câncer é rapidinha, assim, ó. Não, endometriose não vira Não, câncer, tá? Então, pode ficar tranquila que não vira câncer. que bom. É bom Uhum. trazer alívio, né? Para um Exato. diagnóstico tão Tão difícil, né? desafiador. É. E aí, para quem ficou até agora e está interessada em continuar essa conversa, eu faço o convite para que vocês comentem "eu quero" aqui nos comentários. A gente vai enviar para vocês mais detalhes do programa Pérola, de como que vão acontecer os encontros comigo, com o Dr. Rodrigo e com outros convidados que são especialistas, para a gente olhar para essa jornada da mulher sem filhos, para o seu passado, para o seu presente e para o seu futuro. Então, a gente vai ter também uma psicóloga conosco, que a gente fez a live ontem, que é a Vanessa, e a gente tem também uma geriatra, a live acontece amanhã, para a gente também falar sobre longevidade com dignidade, todo o planejamento para uma vida serena, né, que é o que a gente busca por aqui. Então, reafirmando também que existe um anonimato na participação, para que vocês possam fazer perguntas sem nenhum tipo de constrangimento. Então, os encontros eles vão acontecer em grupo, mas com câmera fechada. E aí isso vai permitir uma dinâmica de muita fluidez, de muita liberdade para tirar dúvidas íntimas, né? A gente estava falando aqui, questões ligadas à sexualidade, a tantas outras coisas que às vezes a gente não encontra um espaço de segurança para compartilhar. No programa Sim. Pérola vocês vão encontrar tudo isso. As inscrições serão feitas somente até sexta-feira,
A turma começa na segunda que vem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação e pela parceria também. É uma honra ter você conosco, viu, doutor? Eu que agradeço, Larissa. Muito obrigado aí pelo convite, né? E eu acho que o tua iniciativa aí, né? O programa Pérola tem tudo para dar certo e para ajudar cada vez mais pessoas aí nessa missão, né? Inclusive nessas circunstâncias de ter filhos, né? De não ter Sim, filhos por escolha ou de outras dificuldades, sim. né? E tentar ter uma vida plena dentro desse cenário também. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada Boa pela noite a todos. participação. Obrigado, Larissa. Até mais.